Pantic, Haddad falou, inclusive, que o Banco Central precisa ter sabedoria para não jogar o país na recessão. Falou que a política monetária na dose errada pode travar o crescimento. Você vê isso como recado dado, então, ao Galípolo? É exatamente isso. E tudo leva a crer que o Galípolo comprou a ideia. Porque um banqueiro central que fala da atividade, que é algo espúrio à sua função e meta, para mim, está se associando à fala do governo. A minha preocupação é exatamente essa. E talvez a melhor coisa que possa acontecer para o Brasil hoje é entrar em recessão. Se a gente tiver uma recessão técnica curta, mas que aperte o botão de reset, seria muito legal. E isso não tem nada a ver com o lado político ou algum viés eleitoral. Seria importante porque nós estamos caminhando muito acima, correndo na realidade, muito acima do hiato produto positivo em mais de 5%. A preocupação é que isso possa fugir do controle do governo e do Banco Central, principalmente do Banco Central, que é a famosa dominância fiscal. Insisto em dizer, nós não estamos em dominância fiscal. O Banco Central ainda tem impacto sobre a equação que leva a inflação à meta, se ele aumentar a Selic. Agora, até quanto isso? Por isso que eu sempre fui a favor de uma surpresa no mercado com números bastante pronunciados. O Banco Central deu um choque de 1%, mas ele deu um choque de 1% muito tarde, já em dezembro. Isso deveria ter ocorrido muito antes. Surpreendido o mercado quando não havia guidance durante o processo de parada que aconteceu no meio do ano passado, entre os cortes de taxa de juro e o repique da inflação e a preocupação principalmente com os serviços subjacentes. Aquele era o momento de ter dado uma paulada. Para mim foi um erro do Banco Central, foi um erro do Campos Neto, apesar de eu achá-lo um excelente banqueiro central, mas foi um erro lá de não surpreender o mercado. Agora a gente está lidando com o fato de que não surpreendemos o mercado, a gente teve precificação de inflação aí dentro e já de aumentos de taxa de juro dentro de expectativas do mercado, e isso tem pouco efeito. Pantic, o próprio presidente Lula tem tentado, de alguma forma, não deixar um tombo muito grande, talvez, na atividade, no PIB, porque a gente vê o consumo forte e ele quer estimular isso com mais créditos de uma forma geral. A gente traz, você trouxe agora um ponto, né, que seria importante até mesmo uma recessão técnica. Se essa recessão não vier, se nenhum corte maior de gastos vier, que, diga-se de passagem, não deve vir, pelo menos o próprio governo já falou sobre isso. Há um risco da gente ver uma paralisia do governo? Pelo Sim. menos tem algumas colocações e estudos, até mesmo daquela... faz parte da Câmara, como que é mesmo, Felipe? Os consultores da Câmara, Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais de Consultoria do Orçamento, colocam ali uma paralisia em 2027. Você acredita que a gente pode viver esse momento? Não seria um shutdown, né? Seria um shutdown. Seria um shutdown. Seria um shutdown. Tá. O que eu vejo é o seguinte, o governo, tanto o ano passado como para esse ano, fez um orçamento subestimando uma série de gastos e principalmente da inflação. O governo insiste em colocar na estrutura orçamentária, na peça orçamentária, uma inflação de 3,3%, que obviamente vai ser duplicado pelo menos. E isso tem um efeito em cascata sobre todas as contas. Salário mínimo e tudo que está atrelado ao salário mínimo. Previdência, salário dos funcionários públicos e os gastos obrigatórios. Então, com isso, se a gente tiver uma inflação que fugiu do controle e tivermos um crescimento de mais de 2%, 2,5%, isso vai impactar de maneira negativa a discricionariedade que vai sobrar de investimentos. Não vai haver espaço para isso já em 2027. Podendo, inclusive, não haver mais caixa para pagar os gastos obrigatórios. Então, medidas imediatas são a desvinculação de todos os gastos com relação ao salário mínimo e inflação. Somente passar a inflação daqui até 2030, 2035, por aí. Essa seria a maneira mais preventiva de evitar um shutdown. Quais seriam as alternativas? A criação de uma série de recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários afetariam de maneira muito deletéria a inflação.
que já está, se a gente chegar nesse ponto é porque a inflação passou dos 5%, 6%. Na minha conta, 7%. Se a gente chegar nesse ponto, obviamente colocar mais recurso extraordinário na economia somente vai impactar. Isso vai significar que a gente está em um estado de dominância fiscal.